Boa tarde a todos e a todas. É, Espero que vocês estejam bem. Bom, nesse momento eu obtive a notícia de que o nosso regime de aulas não presenciais ele foi prorrogado até dia 30 de abril. Lembrando que isso não é uma decisão da instituição, tá? Não foi a Fonciano que decidiu isso, e sim o Conselho Estadual de Educação. Então, o Conselho Estadual de Educação determinou, né, que as aulas presenciais continuem suspensas até dia 30 de abril. Ou seja, nós teremos aí pelo menos mais um mês sem nos encontrarmos, tá? Nesse sentido, eu quero pensar junto com vocês, né, uma forma da gente continuar nosso trabalho, né? Talvez tentar marcar um horário para a gente se conectar e fazer a aula aqui ao vivo, né, para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer os questionamentos, ou, enfim, manter as videoaulas, né, o que eu particularmente acho bastante prejudicial, né, porque a gente não estabelece uma relação dialógica em videoaula, né. Eu o trabalho das ciências humanas é diferente, né, a gente precisa do diálogo, precisa da intercompreensão para poder trabalhar. Bom, hoje, como eu havia prometido, vou gravar um videozinho aqui comentando as questões, né, que eu passei para vocês. Eu li tudo que vocês escreveram, né, aqueles que me entregaram. Eu queria fazer inicialmente algumas pontuações. Primeira coisa, gente, que aquele modelo de questão é o modelo de questão que eu trabalho em prova, que é o seguinte: você pegar os conceitos e operar na realidade. É você pegar os conceitos da psicologia e tentar aplicá-los a situações concretas do cotidiano, da vida, né? A psicologia é vida real. Tudo que a gente vai debater faz parte da nossa vida. A segunda coisa é que vocês precisam ter mais atenção na leitura do enunciado. Às vezes tem uma questão que fala ali, explique o conceito e dê exemplos. Aí você vai e não dá os exemplos. Ou tem duas questões embutidas em uma só, você só responde parcialmente. Se você fizer isso, você vai ficar só com metade da nota, tá bom? A última questão é que alguns colegas copiaram, né? Copiaram da internet, copiaram do próprio texto. E é bom lembrar que na hora da prova, ou quando você for fazer um concurso público, você não vai ter o texto ali na sua mão. Então é importante você fazer esse exercício de ler um conceito, ler um conteúdo e tentar escrever com suas próprias palavras, tá? Estou falando isso para vocês, não é no sentido de dar lição de moral ou de puxar a orelha, não, é no sentido de desenvolvimento mesmo, para que vocês possam ter uma aprendizagem mais apurada, mais adequada, tá bom? Então, vou passar aqui a comentário das questões, vou tentar ser breve. Bom, é, aqui inicialmente, né, eu coloquei esse triângulo. Esse triângulo ele sintetiza esse primeiro momento da nossa disciplina, né? Nesse primeiro momento da nossa disciplina, a gente tenta desenvolver um pouco dessa inter-relação entre o indivíduo, o outro e a cultura, né? O indivíduo, os grupos sociais e as instituições, né? A gente viu aí o processo de constituição identitária, os processos de socialização. Depois eu falei para vocês um pouco do funcionamento da dinâmica dos grupos e das instituições sociais. Então é importante que vocês compreendam que esses conceitos eles são inexoráveis, né? Eles são conceitos ligados mesmo, eles são conceitos intrinsecamente ligados. Não existe o indivíduo sem o outro, né? Sem os grupos sociais. Não existe o grupo sem a cultura, sem as instituições, né? Então, vejam só, vamos lá na primeira questão, né? Qual é o papel das instituições sociais na conformação do sujeito à vida em sociedade? Em contrapartida, como essas instituições sociais vêm se transformando no próprio fluxo das transformações da sociedade? Então, o que a gente quer aqui? A gente quer saber qual que é o papel da instituição social, né, na organização da vida do sujeito em sociedade e como essas instituições sociais vêm se transformando ao longo do tempo. Tá? Eu coloquei aqui, né, o que está lá no texto, entre aspas, né? A instituição social é uma estrutura relativamente permanente de padrões, papéis e relações
que os indivíduos realizam segundo determinadas formas sancionadas e unificadas, com o objetivo de satisfazer necessidades sociais básicas. Esse conceito aqui está muito claro, né? A instituição social é um conjunto de padrões, papéis e relações. Então, a forma como que a gente se relaciona com o outro, a forma como a gente se relaciona com os nossos grupos sociais, quais os papéis a gente se desempenha na sociedade, né? Quais são os padrões de comportamento que a gente segue. Como eu disse, isso vem de uma estrutura social, né? Aí, a partir desse conceito, eu formulei o seguinte conceito, né? A partir do conceito que estava no texto, eu formulei minha própria resposta aqui. As instituições sociais são um conjunto de regras e valores que regulamentam a vida em sociedade, ou seja, que se interpõem entre os indivíduos e os grupos sociais. As instituições sociais são dotadas de uma base simbólica e material, podendo se efetivar na forma de padrões de comportamento, leis, disciplina, artefatos, etc. Então, vejam só, é, quando o sujeito ele faz parte, né, quando ele se integra a um determinado grupo social, ele começa a ser regimentado por esses grupos, pelas regras e valores desse grupo. Então, por exemplo, se eu, Luciano, começar a frequentar uma igreja evangélica, eu vou ter que começar a seguir as regras e os valores daquela igreja, senão eu não vou conseguir permanecer nesse grupo. Além disso, né, existem regras e valores que são inerentes à vida em sociedade. Então, por exemplo, nós vivemos no Brasil, que é um país onde a poligamia não é permitida. Então, você sabe que o casamento ele é apenas com uma pessoa. É, existem outras regras sociais que são inerentes, né, que são práticas. Por exemplo, não destratar um idoso, ceder lugar para uma mulher grávida no ônibus, né? Enfim, todo esse conjunto de regras e valores que aparentemente são naturais, eles são construídos socialmente e eles se transformam socialmente ao longo da história. Por exemplo, vamos voltar aqui ao exemplo da igreja, né? Como que a igreja católica enquanto instituição, ou a igreja protestante enquanto instituição social vem se transformando? Essa instituição social, ela vem se adaptando. Então, por exemplo, alguns anos atrás, o indivíduo ele tinha que se adaptar à igreja católica, à igreja evangélica, para que ele pudesse fazer parte, né? Ele tinha que... Hoje em dia, não. Hoje em dia, as próprias igrejas têm se adaptado para satisfazer as necessidades dos indivíduos. A família, da mesma forma, como eu falei para vocês, né? A família vem se transformando, né? A gente tem diversas configurações de família hoje, tem famílias que são chefiadas por uma mulher, tem famílias de mães solteiras, né? Então, é muito... O conceito ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele está no nosso cotidiano, né? A gente vê essas transformações de forma cotidiana mesmo. Questão 2 aqui. Tentando compreender a masculinidade, o ser homem, e a feminilidade como instituições sociais secundárias, tente formular um quadro semelhante ao presente no texto, explicitando os comportamentos e sentimentos, os traços culturais e simbólicos, os lugares e os códigos que são difundidos ou impostos para cada um dos gêneros humanos. Então, isso aqui, gente, é uma formulação que eu gosto de debater bastante, né, que é pensar o masculino e o feminino enquanto instituição social. O que isso significa? Significa que existe uma normatização do que é ser homem, existe uma normatização do que é ser mulher. Desde quando vocês nascem, né, desde quando nós nascemos, a gente foi sendo introduzido ali naquele gênero, naquela instituição social homem e instituição social masculino, mulher. A gente vai aprendendo, vamos dizer assim, né? A gente vai sendo ensinado, a gente vai sendo ensinado quais são os comportamentos toleráveis, né, do ser homem e quais são os comportamentos toleráveis do ser mulher. Então, eu coloquei aqui, né, quais são os comportamentos que normalmente são associados ao homem, né? A questão da força, da coragem, do vigor, da promiscuidade. Então, veja, tem aquela ideia de que homem não chora, de que homem não pode ser sensível, né, de que homem não pode usar
enfim, uma roupa rosa, de que homem não cozinha. Então, existe toda uma institucionalidade em torno do ser homem, né? Aquilo que aparentemente é natural, né, o sexo, né, na verdade, ele é institucionalizado, ele nos é ensinado socialmente. Enquanto isso, a mulher é associada à ideia de fragilidade, delicadeza, sensibilidade, amorosidade, né? Então, seguindo aqui o modelo que estava nesse quadro, né? Nesse quadro do texto que eu passei para vocês, que ele trata das instituições de família, igreja, Estado, empresa, escola, eu segui o mesmo modelo, né? Então, a masculinidade a gente tem associado, né, questão de carro, moto, arma, né, a barba hoje. Barba é um símbolo de masculinidade. Temos os lugares, né, de homem, né, que é o estádio, os bares, né. As mulheres usualmente são associadas a lugares como salão de beleza, o shopping, né. Prestem bem atenção, não estou dizendo que eu concorde com isso, tá bom? Estou dizendo que isso é o que está institucionalizado socialmente, né? Que isso ainda é reproduzido socialmente. Então, tanto quando uma criança nasce, né, você dá de presente para o menino bola, dá ferramentas, né, dá carrinho, e para a mulher ela é boneca, flor, né, cozinha. Então, vejam que esses papéis sociais, eles vão sendo reproduzidos desde a infância, certo? Então, o que a gente precisa fazer, né, na verdade, o que nós vamos fazendo é transformar isso, né? É modificar esses valores, né? É fazer com que o homem, por exemplo, ele saiba fazer todas as tarefas domésticas, porque ele depende disso, né, para sobreviver, tá certo? Então, vejam só, então, além dessas instituições sociais mais tradicionais, como a família, a igreja ou a escola, a gente tem outras instituições, né, como o masculino e feminino, que ditam a nossa forma de ser, nossa forma de pensar, nossa forma de nos comportar, né, a nossa forma de até de frequentar os lugares ou não frequentar, né? Falo para as meninas aí, experimenta um dia sentar num bar sozinho e pedir uma cerveja para ver como que você vai ser olhada, né? Para ver como esse preconceito ainda é rígido, tá bom? Bom, vamos lá, questão 3. Seguindo o roteiro proposto por Oliveira, faça uma análise da mudança social provocada pelo fenômeno das novas tecnologias e das mídias sociais e seu impacto na vida individual e na organização da coletividade. Então, lá no texto, gente, se vocês forem lá no texto, né, a gente tem aqui o conceito de mudança social, tem as características da mudança social e tem como se analisar uma mudança social, né? Então, ele propõe esse roteiro aqui. Como eu disse, o objetivo da nossa disciplina é você trabalhar com conceitos aplicados à realidade concreta. Então, eu propus um tema aqui, né? As novas tecnologias, para que vocês pudessem pensar quais as mudanças sociais, quais as mudanças na vida do indivíduo e da coletividade têm sido provocadas pela questão das novas tecnologias, tá bom? Então, seguindo o roteiro aqui, ó, vejam, o que que muda, né? Qual que é a mudança que a gente está analisando, né? Nós estamos analisando a popularização das tecnologias, né? As tecnologias se popularizam e passam a fazer parte da vida de todas as pessoas nas diversas classes sociais. Então, vejam, essa mudança, ela é uma mudança recente, né? Até 2014 não tinha smartphone ainda. Então, até 2014 eu tinha celular que funcionava só para ligar. Hoje eu dependo do celular para agenda, para o GPS, para aplicativo de banco, né? Então, hoje em dia, sem o celular eu não faço quase nada. Então, eu dependo do celular para pagar minhas contas, para me deslocar para Trindade, para fazer uma série de coisas. Hoje eu assisto vídeos, estudo também por meio dessas tecnologias. Então, vejam que essa tecnologia ela mudou toda a nossa forma de existir, de pensar, de nos relacionar com sujeitos e conosco mesmo. Eu não preciso ir ao banco. Antigamente eu ia ao banco todo mês ou à lotérica pagar minhas contas. Hoje em dia eu pago tudo de casa, tá? Então aqui, o que que muda, né? As tecnologias se popularizam e passam a fazer parte da vida de todas as pessoas. Qual que é a causa da mudança, né?
Né? Essa mudança ela só foi possível porque essas tecnologias elas se desenvolveram e se popularizaram. Então, a causa do desenvolvimento e popularização dos smartphones, desenvolvimento das redes de internet móvel e democratização da banda larga. Ritmo da mudança é uma mudança recente, porém em ritmo acelerado, qual tende a se intensificar. Ou seja, eu estou apostando aqui na minha análise que essa mudança ela vai se tornar cada dia mais concreta e mais forte, né? Cada vez mais a gente vai ser dependente da tecnologia. Inclusive, esse momento de coronavírus tem feito com que a gente repense, né, a nossa relação com a tecnologia. Pode ser que no futuro não exista mais ensino presencial, não é verdade? Então, como se efetua a mudança? Né? Começa pelos países desenvolvidos e mais ricos, e aos poucos vai se popularizando para as nações subdesenvolvidas. Né? Então, estou dizendo aqui na minha análise que essa mudança, de fato, ela começou pelos países mais ricos, né? E foi chegando para nós aos poucos. Quais agentes da mudança? As empresas de tecnologia e o próprio consumidor. É uma mudança irreversível e deve manter seu ritmo. Então, vejam só, gente, o que eu pedi para vocês não era algo muito complexo, né? Qual que é o impacto dessa mudança na vida do indivíduo e da coletividade? Na vida do indivíduo, como eu disse, né, uma certa dependência com relação à tecnologia que vai surgindo, né, uma presença constante da tecnologia em todas as nossas atividades diárias. Da coletividade, certamente é no plano das relações sociais e do trabalho, né? Então, vejam só, hoje em dia você pede uma comida por aplicativo, então tem milhares de pessoas hoje que dependem da tecnologia para trabalhar, como os Ubers, os entregadores de iFood. Nesses dias aí de quarentena, parte dessas pessoas foi privada de trabalhar, né? Porque ninguém está se movimentando. Então, essa tecnologia ela impacta na vida do indivíduo e da coletividade, seja no ponto de vista do trabalho, das relações sociais ou na relação do sujeito consigo mesmo, certo? Aqui, pessoal, finalizando já, né, questão 4, explique as formas de interação social e dê exemplos, né? Então, aqui no texto tem bem explicadinho aqui, de forma muito simples, né, o que é interação social. Fala aqui, né, como eu havia falado para vocês, que o ser humano ele é um ser gregário, social, ou seja, que a relação social é uma necessidade imperiosa da vida humana. Ele fala aqui três tipos de interação social, né? A cooperação, a competição e o conflito. Então, os conceitos estão aqui no texto, vocês podem retomar aqui, a maioria copiou, mas os exemplos que vocês ficaram me devendo, tá? Então, botei aqui um exemplo de cooperação, né? Governo estadual e prefeituras unidas para manter a população em isolamento social em razão do coronavírus, né? Então, peguei uma situação concreta, né? Ou seja, a gente tem hoje, aqui em Goiânia, em Trindade também, uma cooperação entre Estado e Prefeitura para manter as pessoas em isolamento, né? Tem, inclusive, em algumas cidades, usando força policial mesmo para fechar o comércio, né? Também não estou dizendo que eu sei que isso é muito complicado do ponto de vista econômico, mas nós estamos num risco grave para a saúde pública. Então, ou seja, existe uma cooperação aqui entre dois entes federados, aí, entre dois entes políticos para manter a população em isolamento social. Exemplo de competição. Diversos países necessitam de equipamentos médicos, mas não há o suficiente para todos os países. Esse aqui não é exemplo de ficção, viu, gente? Realmente, hoje, está havendo uma demanda gigante por máscara, equipamento de proteção individual, e alguém vai ficar sem. Basicamente, é isso que vai acontecer, né? Por fim, um exemplo de conflito. O presidente defende isolamento vertical, entrando em conflito com governadores e a OMS, que defende isolamento social. Também a situação real, né? Nosso presidente querido aí defende isolamento vertical, que seria apenas isolamento dos grupos de risco, dos idosos e tal, enquanto a Organização Mundial de Saúde defende isolamento
total, né, para todo mundo que possa ficar em casa. Então, então, vejam que os exercícios aparentemente eram complexos, mas no final das contas eram muito simples mesmo, tá? Basta que a gente tenha paciência, né? E se esforce, compreenda os conceitos e aplique-os às situações cotidianas, aos exemplos cotidianos, tá? Bom, nas próximas semanas a gente vai entrar na psicologia mais pura mesmo, né? Eu vou trabalhar com vocês a partir da próxima semana as três abordagens da psicologia: a psicologia comportamental, psicanálise e a psicologia sociohistórica. E vamos conversando para ver como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, uma boa semana a todos, bom final de semana e qualquer coisa, contem comigo.